Salvem a família, nosso tema. A pastoração hoje pela manhã falou sobre diálogo e creio que muito edificou a sua vida. E hoje nós queremos dar continuidade a esse tema falando sobre cumplicidade. O nosso tema desta noite, ele envolve um pouco de diálogo, ele envolve um pouco de compartilhar, envolve um pouco de relacionamento, né, essa parceria. Nós não vamos nos deter a filhos nem a tudo mais, mas hoje de alguma forma eu quero trazer ou levantar uma tese com vocês a respeito de algo que pode edificar a sua vida. E hoje, como está no telão, o nosso tema é esse: cumplicidade e extinção. E a primeira coisa que nós abordamos hoje é um tema que eu não preciso nem comentar. A imagem já fala sobre si. A imagem já fala por si, sobre a difícil arte de comunicar-se. Comunicação é algo muito difícil. Parece fácil. Tinha até musiquinha assim, né? Mas é difícil. E nós hoje, nós observamos a realidade de muitas famílias, a difícil comunicação entre pais e filhos. Eu não gosto muito de dizer assim, principalmente filho adolescente. Filho é filho. São fases diferentes que, de diferentes formas, você tem que conviver com eles. Além de pais e filhos, comunicação entre maridos e esposas, aí vai. Namorado, namorada, como falou aqui o casal Leonardo e Aline, 12 anos. Eu com a minha esposa, nós tivemos quantos anos de namoro e noivado? 5 anos. Só? Você estava aí perto de Léo ali? Não? Pô, Léo ganhou de longe. 5 anos de namoro e noivado, aproximadamente isso. Casamos com 21 anos de idade, nos conhecemos lá com 15, 16 anos. E assim eu vi que era bom negócio. E nós ficamos até os 21 até casar. E há não só casados, marido e esposa, mas também namorados e noivas, que não conseguem ou acham, ou têm dificuldade na comunicação. E por que isso? Primeira coisa que eu pontuo aqui, irmãos, é sobre a particularidade de cada sexo. Não só a particularidade de cada sexo, mas também a particularidade de cada criação, de cada família, de cada história de vida. E a comunicação, ela não é feita apenas de forma superficial, com o que se pode ver, ou como palavras. Comunicação não são apenas palavras. Se você fosse formar um pouco mais sobre a arte da comunicação, você vai ver que toda a palavra, ela é um estereótipo, ela é algo apenas que você consegue receber, mas somado a ela, ou por trás dela, ou por baixo dela, ou antes dela, tem outras coisas mais, como por exemplo, o fundo de experiência de cada um. Próximo slide, por favor, meu amigo. Fundo de experiência de cada um. Cada vez que você se comunica com alguém, você se comunica baseado no seu fundo de experiência e não baseado no fundo de experiência do próximo. E cada vez que você ouve uma palavra em comunicação, você ouve essa palavra baseado no seu fundo de experiência. E se o casal não procurar ter as mesmas experiências e só viver baseado no fundo da experiência da sua família lá, eu da minha família aqui, a comunicação ficará complicada. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a esposa, ou a namorada, ou a noiva, ou a mãe, o sexo feminino da sua família, esteja se sentindo gordinha. É difícil mulher sentir gordinha, imagina a mulher sentindo gordinha. E aquele dia ela olhou no espelho, viu que está sentindo gordinha, embora pode até não estar, mas está sentindo gordinha e está preocupado. Será que ele reparou? Será que ele está achando que eu estou gordinha? E o marido vai assim, vamos sair, olha, eu fui no lugar essa semana com um amigo meu, no restaurante, eu queria compartilhar com você, esse restaurante ele é muito bom. Vamos lá. Chega no restaurante, eles olham o cardápio, e o marido fala assim, olha aqui, olha, eles têm uma salada light que é maravilhosa. Na hora ela tira o ouro do cardápio, olha para a cara dele e diz, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Ele fala com um fundo de experiência que ele quer compartilhar e ela ouve com a experiência que ela tem como está se sentindo.
Ou aquela esposa que aprendeu na igreja que deve se esforçar para viver também a realidade do seu marido. Você, esposa, se o seu marido gosta de futebol, se informe sobre futebol. De vez em quando sente na sala e veja um joguinho com ele. Mas aquela esposa passa pela cozinha e o coitado do marido é vascaíno. Ele está vendo lá Vasco e Flamengo. Já está uns 4-0 o Flamengo. Ela passa na sala, meu pastor falou que eu tenho que entrar na realidade dele. E ela, para compartilhar alguma coisa, para parecer interessada, para parecer que se importa, vendo o jogo, amor. Ih, perdendo de novo. E ele, como um bom vascaíno, não vai gostar. Brincadeira com os vascaínos. E o casal, ele deve ter essa preocupação, irmão, de criar o seu próprio fundo de experiência. Há casais que tentam se comunicar apenas com o fundo de experiência que trazem da sua vida, da sua família. Por isso a comunicação é tão difícil. E quando eu olho para o texto de Colossenses, que nós vamos ler, no capítulo 3, e é o que eu quero levantar hoje aqui para tentar fazer você entender, possivelmente uma tese. Colossenses, no capítulo 3, do versículo 18 ao 19, fala sobre relacionamento de marido e mulher. Mais na frente, nos próximos versículos, versículo 20 a 21, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses falando sobre relacionamento entre pais e filhos. Como ser ou como ter o melhor relacionamento entre marido e mulher? Como ter o melhor relacionamento como pai ou como filho, ou entre pais e filhos? Paulo dá as suas dicas. Mas observe que antes desses dois textos, do versículo 12 a 17, o apóstolo Paulo fala sobre o estilo de vida do discípulo. O que me faz crer, esse texto que antecede, é que esse relacionamento de marido e mulher, o relacionamento entre pai e filho, aí você pode colocar patrão e empregado, namorado e namorada, noivo e noiva, ele está diretamente ligado ao seu estilo de vida no discipulado de Cristo. Quanto mais você entende o discipulado de Jesus e vive, melhor serão os seus relacionamentos, como casal, como família, como patrão e empregado. Todos os seus relacionamentos melhorarão e mudarão se você entender o estilo de vida do discípulo. Então vamos ler aí, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17, que é sobre o discipulado. Diz assim: portanto, diz o apóstolo Paulo, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Até aqui. Esse texto fala sobre o discípulo de Cristo, o seu chamado, a sua vida, a sua ação, o seu comportamento e o seu interior e exterior. E é o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite com essa simples pergunta: como o estilo de vida do discípulo afeta a cumplicidade em família? Família você abrange até onde você puder. Como o estilo de vida pode afetar a minha vida em família? A minha cumplicidade, os meus relacionamentos, a minha comunicação. Colossenses 3, 12 a 17. A primeira coisa que é afetada por esse texto, por essa vivência, é a nossa dimensão interna.
Dimensão interna. Esse texto vai nos levar, nós vamos compartilhar o texto pausadamente, esse texto vai nos levar à intensificação na qualidade da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa cumplicidade. Não só na dimensão interna, mas também gerará uma dimensão externa. O estilo de vida do discípulo afeta a nossa dimensão de vida externa, na valorização da boa orientação e conselho. Tudo isso está no texto. E falando sobre a dimensão interna, que está em Colossenses 3, do 12 ao 15, que traz intensificação na qualidade da cumplicidade, do relacionamento, do companheirismo. Para nós entendermos esses itens desse texto, eu tentei trazer de uma forma bem didática, que foi como uma pirâmide. E eu separei os versículos pensando em uma pirâmide. Como assim? Toda pirâmide tem a sua base e vai subindo os seus degraus até que chegue ao topo. E o texto, dos versículos 12 em diante, 12 ao 15, sobre a dimensão interna que esse texto nos traz como discípulo, isso nos afeta, nós temos aí a base. O texto fala sobre profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa base é uma disposição do coração. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando ali, o povo, a igreja em Colosso. Ele começa a tratar sobre essa dimensão interna. A base da pirâmide é a disposição do nosso coração. A primeira delas que ele fala é a profunda compaixão, versículo 12, a parte A, que diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de... E aqui eu quero chamar a atenção para esse revistam-se. Revestir quer dizer que é trazer uma nova veste. Se é revestir, é porque você já está vestido. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, você em sua natureza humana, você em sua natureza pecaminosa, você já herdou uma vestimenta, você já herdou uma roupa. Você já está vestido de alguma forma, não estou falando de vestimenta externa. Você já tem vestes específicas para os seus sentimentos, para as suas emoções, para as suas ações, que é o quê? Que é do homem natural, o homem carnal. Mas Paulo está dizendo, você, quando entende, está em Cristo, você deve procurar se revestir, que é o quê? Trocar essa roupa, ou jogar uma nova roupa por cima dessa. Porque a sua vestimenta é a vestimenta do homem carnal, da velha natureza. E no homem carnal, na velha natureza, não há esses itens que nós falamos como base da pirâmide. Então ele fala: olha, irmãos, eu peço a vocês como povo escolhido de Deus que vocês se revistam. Revistam-se de, e ele dá então as peças, os ornamentos, as vestimentas que nós devemos jogar sobre nós como essa nova roupa espiritual. E a primeira da pirâmide é profunda compaixão. O que é profunda compaixão? Afeição interior que acolhe o outro em sua limitação. Compaixão. Muitas famílias estão sendo extintas, muitos casamentos estão indo pelo ralo, porque nós não sabemos ter esse controle da limitação do próximo, da limitação do outro. Você tem que entender que a pessoa que convive com você tem as suas limitações. E você deve agir de profunda compaixão com a limitação dele. E não usar a limitação dele para devolver isso em vingança, jogar na cara dele e dizer que ele tem essa limitação e por isso ele não é o homem, ou marido, ou a mulher, ou a esposa, ou o filho, ou o pai que você gostaria de ter. Às vezes, nós esquecemos da experiência que esta pessoa traz da sua família. E conversamos, às vezes, com uma esposa que diz: pastor, ele não é o homem que eu gostaria de ter como marido. Estou casada com ele, mas ele não se tornou o homem que eu gostaria que ele se tornasse. Ele não tem sido o pai que eu gostaria de ter para os meus filhos. Aí você pergunta: mas você conheceu ele aonde? Como que foi que aconteceu isso? Aí você vai descobrir que este homem
O pai morreu cedo, ele era criança. Só um exemplo. Aí eu digo para a mulher, mas como é que você pode requerer que ele seja um marido dessa forma, se ele nunca teve a experiência do seu pai com a sua mãe, nunca teve uma figura de um bom marido dentro de casa, já que ele nunca teve pai? Fica muito difícil. Como você vai querer que ele seja um pai exemplar se ele nunca teve um pai como referência? São experiências anteriores vividas. Isso traz para o relacionamento e para a família o quê? Limitações. Eu sou limitado nesta área porque eu não tenho essa capacitação, eu não tive pai. Então, como eu vou ser um bom pai se eu nunca tive pai? Como eu vou ser um bom marido, já que eu não tive pai, eu não tive a figura do bom marido dentro de casa? Ou se tive uma figura equivocada de um marido dentro de casa. Então, o que nós temos que fazer é o quê? De alguma forma, ter essa compaixão, e não é só aceitar a limitação dele, mas é saber que ele é limitado por experiências anteriores e ajudá-lo e ajudá-la e ajudá-los como filhos, pais, a suprir essas limitações. E não usar a limitação para os nossos próprios fins, de vingança, de acusação, de maus tratos. O apóstolo Paulo diz: revistam-se de profunda compaixão, tenham compaixão. Acolha o outro mesmo dentro da sua limitação. O seu marido pode não ser hoje o marido que você viu na novela, até porque aquele marido não existe. A sua esposa pode não ser aquela esposa que você gostaria, sonhou um dia ter. Diz aquela frase, né, que o pessoal conta. Se você quer um dia ter o homem dos seus sonhos, volta a dormir. É só lá que ele existe. As pessoas têm limitações e nós temos que agir de profunda compaixão para com o nosso próximo. Isso, irmãos, transcende casamento, tá? Isso transcende família. A segunda vestimenta que o apóstolo Paulo diz é bondade. Disposição interior de prover algo ao outro num gesto de cuidado e carinho. Bondade é você ter a disposição, mesmo quando não é favorável, é você se dispor interiormente a prover algo ao outro num gesto de cuidado e carinho. O apóstolo Paulo diz: vocês que estão em Cristo, vocês, povo escolhido por Deus, vocês devem trazer sobre vocês esta bondade. Mesmo quando o outro for mal, mesmo quando o outro não suprir as suas expectativas, seja bondoso. Já reparou que geralmente nós somos bondosos com quem a gente não tem muita intimidade? Você, quando conhece alguém recentemente, você, opa, tudo bom, prazer, quer um café? Você tem alguma coisa? Aí você começa a ter intimidade, começa a conviver. Oi, tudo bom? Bom por causa de quê? Tem um café? Vai fazer, pô. Quanto mais a gente convive, menos bondoso e menos favor nós temos. E nós temos que agir e temos que buscar disposição interior para ter gesto de cuidado e carinho. O seu filho, quem sabe, está precisando de gestos de bondade. A sua esposa, o seu marido, está carecendo de gestos de bondade. É você se dispor interiormente, você decidir, escolher ter gestos de bondade. A terceira coisa, dessa vestimenta que o apóstolo Paulo diz, ele fala humildade. Decisão interior de não considerar-se superior ao outro. Ah, como tem gente que se considera superior ao outro. Você não me merece. Você não merece o que tem. Você era para ter uma mulher gorda, feia. Eu sou bonita, eu malho. Olha, você não era para ter o marido que tem. E tem muitas pessoas que até agem de falsa humildade. O apóstolo Paulo diz: você tem que decidir e se dispor a se considerar inferior ao outro e não superior ao outro.
A cumplicidade, o relacionamento, o conhecimento do outro, a comunicação está baseado em você se humilhar diante do outro. É saber que ele tem limitações, saber que ele é falho, mas ao mesmo tempo você se humilhar e decidir de alguma forma em humilhação ajudá-lo, ajudá-la a superar aquela limitação, aquela fase da vida, aquele problema. É ter humildade. A quarta coisa que o apóstolo Paulo fala é sobre mansidão. Decisão interior, de algumas vezes sob pressão, falar e agir com gentileza. Tem hora, irmãos, que o termômetro sobe, que a cabeça fica quente. A vontade que você tem de chegar em casa é chutar o cachorro. A vontade que você tem de chegar em casa é já sair batendo em todo mundo. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês devem agir e se revestir de mansidão, mesmo sob pressão, daquela fase do casamento, daquela fase da família, daquela fase da empresa, você deve decidir interior agir de gentileza. Quantas são as esposas que pelos problemas que têm em casa com os filhos, aquelas que não trabalham, quando o coitado do marido chega em casa esperando pegar aquela jantinha, ver o futebol dele, abraçar a esposa, ela naquele dia ela brigou com o filho, brigou com a vizinha, e queimou o feijão, o gás acabou, o cara não sabe nada disso. Chega em casa, oi amor, lá. Amor por causa de quê? O que foi? Ah, você não sabe? Não, não sei. Vem cá onde? Ou aquela esposa que está em casa, falando a comida do marido, aquela que não trabalha, ou você pode inverter o quadro. E tal, deu banho no filho, estou no colégio, o marido vai chegar, a gente vai no cinema, vou comer uma pizza, e o dia do trabalho do cara foi um inferno. Pegou um engarrafamento, pneu furou, foi multado. Pastor, tá bom. Chega em casa, a esposa, oi amor, como foi seu dia? Horrível. Quer jantar? Não estou com fome. Quer conversar? Não. O que você quer? Me deixa. Me larga. Quero nada. Vou ficar no Facebook a noite toda, sozinho. Não vou compartilhar nada com você. Sabe o que é isso? É decidir interior, mesmo sob pressão, falar e agir com gentileza. O dia do camarada foi um inferno. Como é que foi seu dia? Amor, o negócio foi difícil. Mas vem cá, me dá um beijo. O que ela tem a ver com o dia que você passou? O que seu marido tem a ver com o dia que você passou mulher? Não tem nada a ver com isso. É você se dispor a mesmo em dias difíceis, falar e agir com gentileza. E quinto e último, a base da pirâmide, ter paciência. O exercício interior na direção de longo ânimo e perseverança. Tudo aqui está baseado em decisões interiores. E quem faz isso é o Espírito Santo com a palavra de Deus que intensifica a nossa qualidade, a qualidade da nossa dimensão interior. Como base da pirâmide, o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Alguém conhece alguma pessoa que detém, que vive essas 5 coisas aqui o tempo todo? Eu só conheço uma pessoa que conseguiu viver isso o tempo todo. Ele não está mais no nosso meio. Ele já morreu, mas ressuscitou. Essas 5 bases da pirâmide são simplesmente qualidade de Jesus. E toda pessoa que escolhe viver o discipulado de Jesus, ela começa a trazer sobre si essas qualidades. E os seus relacionamentos, eles mudam. Por mais que você tenha orientação de como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, nada disso vai ter muita eficácia ou será duradouro se você não entender a importância do discipulado de Jesus.
Quanto melhor discípulo eu sou, quanto mais eu me torno melhor discípulo, mais eu me torno um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom patrão. O problema de muita gente que hoje vive transtornos nos relacionamentos familiares é porque não tem buscado ser e viver o discipulado de Jesus. E a pirâmide sobe. Além das atitudes do coração, fala sobre atitudes na relação. O apóstolo Paulo fala sobre suporte mútuo, perdão mútuo e amor. Não amor sentimento, amor de atitude. Na dimensão ainda interna. Versículo 13, parte A, ele diz: suportem-se uns aos outros. Eu quero aqui ponderar, e uma observação, aqui eu abro um parênteses, que muitas pessoas é assim: pastor, eu sei isso aí, eu vivo isso daí. Há 15 anos que eu vivo isso. Há 15 anos que eu suporto esse cara. Há 15 anos que eu suporto essa mulher. Só estou com ele, pastor, por causa desse versículo aí. Paulo deixou esse versículo aí. Agora tem que suportar esse camarada há 15, 20 anos já. 30 anos que eu suporto ele. Paulo não está falando suportar de tolerar e aguentar. Ele está falando suportar de dar suporte. Suportem-se. Suporte o outro, não de tolere o outro, mas seja um suporte para o outro. Levante o outro, apoie o outro. Suporte mútuo, de escorar, de apoiar, de sustentar. Essa é uma disposição interna, mas está ligado a ações, a atitudes, a gestos. O segundo item da pirâmide está na parte B do versículo 13. Perdoem as queixas que tiverem uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdão mútuo. Libere. Cancele a dívida. Há pessoas que se equivocam com o perdão. Perdão não é pedir desculpas. Perdão não é quando a pessoa te prova que ela não teve a intenção de te magoar. Olha, você fez isso comigo. Eu estou muito triste com você, estou muito magoado. Aí a pessoa diz assim: não, mas olha só, não foi isso que eu quis fazer. Foi sem querer. Olha, quando eu fiz isso, na verdade eu tinha intenção de fazer isso e isso. Ah, foi isso que você pensou? Ah, tá bom então está perdoado. Isso não é perdão. Perdão, você tem a certeza que a pessoa fez de propósito para te magoar, mas ainda assim você fala assim: está perdoado. Está perdoado. Perdão não é a pessoa se desculpar e provar para você que não teve intenção. Não, perdão é assim: não, ela teve realmente intenção de me trair, de me trazer problema, de trazer tristeza, mas ainda assim eu libero e eu cancelo a dívida. Desculpa dizer aqui, mas a verdade é que muita gente que te magoou, que te entristeceu nos relacionamentos, nem lembram mais disso, não estão nem aí para isso. Você e eu, que fomos magoados, entristecidos e traídos, é que ficamos com isso preso no coração. Então, quando você libera o perdão, o único beneficiado aí é você. A pessoa não está presa a você, você está preso ao problema e à pessoa. Então você tem que fazer o quê? Liberar o perdão, cancelar. Eu, quando era criança, eu lembro que tive aquela infância da minha época, né? De bola de gude, rodar peão, soltar cafifa, pular muro, pegar manga na casa do vizinho, e brincar em manilha lá na Alcântara, e pular cerca, botar visgo de jaca no arame para poder pegar biquinho. Quem já fez isso? Levante a mão. Pegava biquinho. E por muitas vezes eu passei em cerca de arame farpado, me cortei, me arranhei. Até hoje tem uma cicatriz no pé, aqui em cima do pé, aonde, brincando com meu irmão, uma garrafa de Coca-Cola naquela época de vidro ficou quebrada num terraço que a gente morava. E a gente correndo ali, eu esbarrei, eu passei o pé na garrafa quebrada, deu um talo no meu pé. Até hoje tem a cicatriz. Naquele dia doeu muito. Eu levei ponto. Depois de uns meses que eu tirei o ponto, depois de uma semana que eu tirei o ponto, ficou coçando um pouco. Hoje, a cicatriz está aqui, mas não me dói. Perdão, você sabe o que aconteceu, você lembra quem te feriu, como te feriu, o que aconteceu, mas quando você libera, não dói mais. O apóstolo Paulo diz: tenha a atitude de perdoar. Terceira coisa que ele diz, versículo 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Amor aqui não é sentimento. Eu sempre bato nessa tecla aqui do púlpito, que não devemos relacionar amor a sentimento. Ah, eu amo ele porque rolou uma química. Nós fomos feitos um para o outro, carne e unha. E chega uma hora que a química acaba. Eu sempre digo que amor é uma escolha. Você escolhe amar. Não, eu escolhi amar. Já imaginou se Jesus fosse morrer na cruz? E Jesus, já morreu por todo mundo? Não, só por quem rolou uma química. Rolou uma química com os 12, com eles são mais bonitinhos, tem mais a ver comigo, parecem mais, tem mais o meu jeito, eu vou morrer, Pai, libera só eles, tá bom? Porque rolou uma química só entre eu e eles. Jesus escolheu amar a todos, independente de como sejam, do que fazem, independente de terem traído ele amou Judas também, amou Pedro que o negou, ele amou você, ele amou todo mundo. Irmãos, esse amor de atitude não está relacionado a sentimento, está relacionado a uma escolha de amar. Decida atribuir valor e amor à pessoa que está ao seu lado. Amor, ele é considerado, ou ele tem valor quando nós começamos a amar e a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Quem sabe o seu marido, a sua esposa, os seus filhos não estão tendo esse feedback da sua parceria em amor. Como eu falei aqui sobre educação de filhos. Quer magoar o seu filho? Só dê bronca quando ele fizer coisa errada. E quando ele fizer coisa certa, nunca elogie. É a mesma coisa. Você ama, mas não tem um gesto de amor. Você não decide atribuir valor àquela pessoa, não mostrar o quanto ela vale para você. O apóstolo Paulo diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Amor. E a nossa pirâmide, então, tem as 5 bases, mais 3 e uma última, que fala sobre vida em paz. Vida em paz está relacionado ao versículo 15 que diz: que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. E essa paz que ele diz não é aquela paz de consciência. Ah, eu fiz isso, olha, eu botei meu marido para fora, mas eu estou em paz. Eu fiz a coisa certa. Olha, eu tratei o meu filho assim, mas não há ninguém, nada que me condene, porque minha mente está em paz. Se você tomar um remédio forte, um Lexotan, você vai ficar em paz também. Aqui não está relacionada esta paz de viver com paz de consciência. Essa paz que o apóstolo Paulo diz, fala sobre tudo aquilo que lhe rodeia, o seu coração, a sua mente, suas ações, o seu interior. E para que você viva em paz, esse é o topo da pirâmide, você tem que ter as coisas do seu relacionamento, das suas atitudes. Então só assim você começará a ter paz. E aí está a nossa pirâmide: profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte mútuo, perdão mútuo, amor em atitude e vida em paz, dimensão interna que intensifica a nossa qualidade de parceria, de cúmplice, de amor e de parceria e de família. Mas o apóstolo Paulo não só fala sobre essa dimensão interna, mas também fala sobre a dimensão externa, que traz na valorização da orientação e do conselho. Por que isso acontece? Esse livro que eu compartilhei na última reflexão, A Escalada de um Líder, ele fala assim: alinhar-se com a verdade é uma decisão pessoal que pode ser melhor em uma comunidade de pessoas que se importam conosco. Nossa verdadeira identidade não pode ser totalmente conhecida sem interagir com os outros. Todos nós temos pontos cegos que apenas outras pessoas conseguem ver. Amigos preocupados e comprometidos que nos dizem a verdade podem restaurar nossa objetividade, a nossa capacidade de permanecer centrados na nossa realidade. Sem objetividade, podemos reagir a uma situação baseados no sofrimento do passado, que eu falei, experiência de vida, ou na crise do momento, ou no temor do futuro. A dimensão externa tem um valor quando nós nos relacionamos com pessoas que estão ao nosso lado: marido, esposa, pai, filho, patrão, empregado, pessoas que podem nos dar o feedback, nos ajudando. E nós devemos aprender a ouvir quem está ao nosso lado. Marido que não ouve a esposa quando ela diz: olha, você tem estado muito irritado. Não tenho não, senhora, é impressão sua, ok? Minha filha, você tem estado muito assim. Não tenho não. Na hora a gente cala a voz do outro.
E muitas coisas que nós somos, ou vivemos, ou fazemos, que vem do nosso interior, e isso sai de alguma forma de palavra, de ação, de gesto, as pessoas que estão ao nosso redor podem observar e podem nos ajudar, e ajudar a restaurar as da nossa vida. Então, por isso aqui, há uma valorização da orientação e do conselho, porque o texto que nós lemos aqui há um imperativo. Que imperativo é esse? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como assim? Nós temos aí 3 particípios que diz: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Quem são os 3? Ensinem, aconselhem-se e cantem. Essa é a valorização da orientação e do conselho. E rapidamente quero passar pelas 3. Ensine. Tenha e receba instrução didática de ensino da palavra de Deus e da convivência e de ouvir o próximo. Ensinem. Se disponha a compartilhar com seu marido, baseado nas suas limitações, como você pode de alguma forma colaborar para que ele vença a sua limitação. E isso está ligado ao segundo, que é: aconselhem-se. Confrontem um ao outro. Encorajem um ao outro. Mas é fato que se só uma parte se dispor a aconselhar e a outra parte não se dispor a ouvir, não adianta muita coisa. Aconselhem, conversem, ensinem. Há muitas pessoas que estão passando por problemas na família, no casamento, porque não aprenderam a ouvir o outro, não se dispõem a serem confrontados. Você tem que se acostumar a ser confrontado. E pessoas que estão ao seu redor poderão te confrontar e você aceite. A hora que você, mulher, for reclamar com uma amiga, dizendo: não aguento mais o meu filho, não aguento mais o meu marido, que ele é isso, a sua amiga poderá te confrontar e dizer: ei, menos, você está exagerando, você está pegando pesado, olha como você fala. Você não está colaborando de forma alguma com a sua família, falando e agindo assim, menos. Quando o homem chega, alguns amigos, assim: não aguento mais meu filho, minha mulher, esse trabalho, porque vou mandar minha mulher embora, aquela isso, que aquilo. Alguém pode te confrontar: ei, peraí, cara, menos, não faça na sua esposa não. Olha, você está errado. Você quando fala, você quando age assim, quando se comporta assim, você está errado, você tem que parar de fazer isso. Só que é isso, ser confrontado, ser aconselhado. E Paulo diz que nós devemos nos aconselhar uns aos outros. Ouvir o marido, ouvir a esposa, e muitos pais precisam ouvir os filhos. Os filhos estão com a língua cheia de coisa para falar, com a garganta cheia de palavra para poder desabafar, para cuspir no pai e na mãe, só que ele não quer ouvir. O pai e a mãe que, se parar 10 minutos, resolve problema de 5 anos. Só para ouvir o filho dizendo: pai, eu me sinto assim quando o Senhor faz isso. Pai, quando o Senhor fala assim comigo, eu me sinto assim, assim, assim. Pai, quando você deixa de fazer isso comigo, eu me sinto assim, assim, assim. Ah, é, meu filho? É. Ouça. Aprenda a receber conselhos e ser confrontado. Como eu falei anterior, não se ache superior ao outro. Não ache que o erro e a limitação só está nas pessoas ao seu redor, está em você também. E por último ele fala: ensinem, aconselhem-se e cantem. Adoração comunitária. Por isso, mais uma vez eu bato na tecla. Pessoas que chegam: pastor, estou passando por isso no meu casamento, na minha família. Ah, é, irmão? É. Alguém chega: pastor, tem aquele casal? Tem. Está com um problema sério. Pastor, não tem aquela família? Está passando por uma luta. Eu digo: é mesmo? É. Eu também não tenho visto eles na igreja. Eu não tenho visto eles nos cultos. Quanto mais eu me ausento da adoração, da comunhão do corpo de Cristo, da igreja, quanto mais distante eu fico, mais problemas eu recebo. Por isso, mais uma vez eu digo, o momento, o período de louvor e adoração nós temos aqui na igreja,
Não é para dar tempo de você chegar para a mensagem começar. Que horas tem, esposa? Culto é 7? Tranquilo, 7h15. Chega mais 8 horas, está acabando a oferta, está começando a palavra lá. A gente pega a palavra do começo e é o que importa. Cantem, adorem, agradeçam, compartilhem a adoração com seus irmãos e com a sua família. É isso que diz o apóstolo Paulo. O primeiro e o segundo item está diretamente ligado com sabedoria. E o terceiro com gratidão. Se você tiver sabedoria de ensinar, aconselhar, se deixar ser confrontado e confrontar, se deixar ser encorajado e encorajar, isso será sábio. Você terá frutos. Além disso, adore, cante, seja grato. Diminua um pouco a porcentagem de reclamação dos seus lábios e passe a agradecer um pouco mais pela esposa que você tem, pelo marido que você tem, pelos filhos que Deus te deu, pelo emprego que você tem, pela igreja que você frequenta, pelos irmãos que vivem com você na comunidade cristã. Não se ausente, mas cada vez mais você tenha mais presença nas reuniões. Não estou dizendo que quanto mais você vier, mais fácil será a vida a dois ou em família. Não, não será. Então essa pirâmide das intenções externas, ela está recheada desses 3 itens, que é ensino, aconselhamento e adoração. E eu parto para o término aqui, irmãos, aonde como o estilo de vida do discípulo afeta a cumplicidade em família, na intensificação interna e na valorização da boa orientação e do conselho. O versículo 17 de Colossenses diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Para terminar, para nós refletirmos e praticarmos hoje, esta semana, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira delas é: onde encontra-se a área mais frágil de sua vida como discípulo? Esquece um pouquinho agora marido e esposa. Esquece um pouquinho agora se você é filho, se você é pai, se você é patrão, se você é empregado. O nosso foco aqui é: quando nós nos deixarmos transformar como discípulos, nos deixaremos também sermos transformados como em relacionamento de pai, de filho, de marido e de esposa. A primeira pergunta é: onde encontra-se a área mais frágil de sua vida como discípulo? Eu vou te dar opções para você pensar. Será que são nas disposições interiores? Na compaixão? Na bondade? Na humildade? Na mansidão? Na paciência? Qual dessas áreas para você tem sido as áreas mais frágeis, mais difíceis? Ter compaixão e aceitar as limitações daqueles que estão ao seu redor? Agir com um gesto de bondade, de amor, de humildade, de mansidão, de paciência? Ou será que são nas atitudes, na sua relação? Você tem dificuldade de dar esse suporte, de suportar mutuamente o seu cônjuge, seus filhos, seu patrão, seu empregado, seu namorado, namorada, noivo, noiva? Será que sua maior fragilidade é no perdão? Será que a sua maior fragilidade é na atitude de amor para com o próximo? No companheirismo, na cumplicidade, na parceria? Ou será que a sua maior fragilidade são nas práticas comunitárias, de ensino, de aconselhamento, de adoração? Pastor, reconheço que eu não tenho tido disposição de receber o confronto de amigos, da esposa, do marido, do pai, do filho. Eu não tenho aceitado o ensino da própria palavra de Deus nas reuniões da igreja que eu frequento, de quando eu leio a palavra, de uma pessoa que tem mais experiência do que eu e compartilha a sua experiência comigo. Eu tenho dificuldade, pastor, em ser grato ao Senhor, em adorar ao Senhor, estar na reunião da igreja, compartilhando a minha vida, agradecendo ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que tem permitido viver. Qual é a área mais frágil da sua vida como discípulo? Porque se você focar nessa área mais frágil ou nas áreas mais frágeis da sua vida como discípulo, certamente, eu te garanto, que você também estará consertando muitas coisas da sua vida como marido, como esposa, como pai, como filho.
e outros relacionamentos mais que você vive. Mas agora também é fato que isso aqui não terá tanto valor se você não puder me responder a segunda pergunta. Se você ainda não se rendeu ao amor de Deus naquela cruz, e se você ainda não tomou a decisão de ser um discípulo de Cristo, esse é o primeiro passo que hoje você tem que tomar. Se você ainda não deu esse passo de ser discípulo de Cristo, eu digo para você com certeza que esse é o grande motivo de você estar sofrendo em família, como marido, como esposa, como pai, como filho, como namorado, noivo, nas amizades, no trabalho. Porque o dia que você for transformado e viver a vida de Cristo e deixar Ele te guiar nessa caminhada de discípulo de Cristo, todos os seus relacionamentos vão mudar. Duas perguntas que hoje você deve responder de alguma forma. Se o seu caso a resposta 2, faça isso hoje. Deixe de passar o que você tem passado. É fato que não estou te oferecendo. Olha, se você for discípulo de Jesus, tudo vai entrar nos eixos, você nunca mais terá problema. Não, isso é mentira. Continuará tendo problema. Mas agora, as resoluções do problema chegarão a todo tempo. Porque a palavra de Deus vai te aconselhar, vai te ensinar, e se você tiver um bom ouvido, Deus vai transformar esta área da sua vida. Mas se você já é discípulo de Cristo, observe hoje a frase da sua vida, se humilhe, se renda ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso salvar a minha família. Eu preciso salvar os meus relacionamentos. E deixe Deus hoje trabalhar no seu coração como um discípulo. E tudo mais será consequência. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Se você estiver em família, abrace os seus, para nós orarmos. Não serão todos que vão dar a mão, você vai abraçar os seus. Se estiver com seu marido, sua esposa do lado, você abrace ele, abrace ela, abrace seus filhos. Nós vamos orar. E vamos rogar ao Espírito Santo que nos revista nesta noite de tudo aquilo que nós precisamos para salvarmos a nossa família. Mas pastor, a minha família não está no despenhadeiro, a minha família não está no abismo, estamos até bem. Mas ainda assim, rogue ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me revista com todos esses atributos que nós lemos nesta manhã, nesta noite. É a palavra de Deus que hoje te ensina e te aconselha. E para alguns aqui a palavra de Deus está confrontando. Receba hoje o ensino, o conselho e o confronto. E mude a sua vida de discípulo de Cristo. E tudo mais será transformado. Vamos orar em nome de Jesus.